Quero que os irmãos abrem a Bíblia, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 10, versículo de número 19, em nome de Jesus. Eu convido a igreja para ficar de pé em nome de Jesus Cristo. Eu peço, irmão, para dar um grão no microfone em nome de Jesus, amém, varão? Aleluia. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 10, versículo de número 19, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Eu creio que Deus tem uma palavra para a minha vida e para a sua aqui esta noite. Deus já falou aqui tremendamente através dos teus vasos. E a palavra vai falar mais um pouquinho com você, amém? Amém. Todos encontraram a palavra do Senhor? Aleluia. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado com o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Versículo 22. Versículo 20. Porque não sois vós que falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. Versículo 22. E odiados de todos serei por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? Aleluia. Pode se assentar, glorificando o nome do Senhor. Eu olho para esta palavra. Eu quero dar um tema para essa palavra: o eco da voz de Deus. Amém? Aleluia. Você é o eco de Deus na terra. Eco fala, meu irmão, daquele que repete a palavra dos outros. Então aqui não estamos repetindo a palavra do homem, aqui estamos repetindo a palavra do nosso Senhor Jesus. Então, meu amado e meu querido irmão, eu creio que todos que se encontram aqui esta noite tem uma chamada individual, tem uma chamada que o Senhor Jesus te chamou para pregar, para louvar, para exaltar, para bendizer e para glorificar o nome dele. Então, meu amado e meu querido irmão, eu olho aqui para essa palavra, eu vejo aqui, a partir do versículo 1, que Jesus chama os seus 12 discípulos e lhe dá autoridade sobre os demônios. Então eu vejo aqui dentro da palavra do Senhor que após ele dar autoridade, ele chama todos os seus discípulos pelo nome e fala o nome dos 12. Então eu observando, eu vejo uma ordem de Jesus mandando os seus discípulos pregar a palavra do Senhor, e eles ali, meu irmão, sendo obediente à voz de Deus, eles começam a falar da palavra. A Bíblia diz, meu irmão, que o Senhor Jesus o manda pregar, quer dizer, da chegada do reino do céu. E quando eu observo a Bíblia, eu vejo Jesus dando autoridade para os seus discípulos curar os enfermos, para expulsar os demônios, para, meu irmão, tirar todo o mal. Porque eu quero dizer para você, muitas das vezes, meu irmão, você é escolhido, você é separado, você é servo do Senhor. E Satanás, muitas das vezes, ele sabe que você saiu do mundo lá fora, e muitas das vezes não dá crédito para você. Levanta o enviado dele para dizer para você que o seu ministério é pequeno, que o seu ministério não vale nada, que você não vai ser o pregador da palavra. Eu quero te dizer a mentira dele, porque ele diz, meu irmão, não preocupe com o que vai falar, porque quem vai te capacitar é ele. Abre a boca de Jeremias. A Bíblia diz que Jeremias é um escolhido desde o ventre da sua mãe. E quando Jeremias, meu irmão, ali vem um temor sobre a vida de Jeremias, e Jeremias começa a falar: Deus, eu sou só uma criança, Deus, eu não sei falar, Deus, eu não sei, eu não posso porque eu não sei pregar. Mas o Senhor virou para Jeremias: Jeremias, não diz eu sou uma criança, porque tudo que eu pôr na tua boca, tudo que eu mandar você dizer, você abre a boca, porque a minha voz que vai falar. Você é o eco de Deus na terra, você é o eco de Deus na terra. Jeremias era uma criança, meu irmão, mas Deus não escolhe. Quem ele quer usar, ele usa quem quer, meu irmão. Na hora que quer, do jeito que quer, da maneira que quer. Pode ser branco, pode ser negro, pode ser pequeno, pode ser grande. Ele quer, meu irmão, que você seja um vaso. É só você abrir o coração e deixar ele te usar.
O nosso amado Geilson era um rabisco. Eu vejo, meu irmão, que rabisco as pessoas não importam. Rabisco, quando você vê uma folha rabiscada, você amassa e joga fora. Assim, meu irmão, acontece no meio do ser humano. O ser humano vê você lá fora, o ser humano vê você derrotado e não dá crédito, e não quer te ajudar, e não quer, meu irmão, estender a mão para você. Mas eu quero te dizer, você pode estar sendo rejeitado pelo homem, mas por Deus você vai ser abraçado, por Deus você vai ser exaltado, por Deus você vai ser glorificado através da vida dele. A honra e a glória é para Jesus. Meu amado irmão, eu contemplo a Bíblia Sagrada, eu vejo que uma chamada, ela não começa, meu irmão, dentro de uma pizzaria. Eu vejo que uma chamada não começa dentro de um cinema. Uma chamada, ela não começa, meu irmão, dentro de uma churrascaria. Sabe onde uma chamada começa? É dentro da cova, é dentro da fornalha, é dentro do buraco. Pra Deus ver, pro povo que te critica ver, que ele te levantou e ele vai fazer algo na sua vida. Eu creio, meu irmão, que tem pessoas aqui esta noite que pode estar sendo criticado lá fora, pode estar sendo apedrejado, pode estar sendo, meu irmão, a sua forma não pode estar sendo muito boa lá fora. Mas eu quero te dizer, quando você põe o pé ali para dentro, meu irmão, é diferente. Aquele que está aqui dentro, meu irmão, o tratamento é outro. O tratamento, meu irmão, é especial. Sabe por quê, meu irmão? Porque através da boca do apóstolo Paulo, a partir do livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 25, diz que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. Versículo 27 diz que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir a sábia. Então, meu irmão, você é o escolhido de Deus, você é o eco de Deus na terra, você é a de Deus na terra. Porque o homem tenta parar o seu ministério, o homem tenta parar a sua chamada, o homem tenta te parar, meu irmão. Muitas das vezes eu vejo dentro de muitas igrejas, quando Deus levanta um jovem igual esses que estavam louvando aqui, aqueles que já é mais velho, tenta matar a chamada dele. Por quê? Está com medo de perder o território, está com medo de perder para ele, porque está vendo que ele está com sinceridade e você está no pecado e não reconhece, e ele está com o coração quebrantado. Eu observo, meu irmão, quando esses jovens foram louvar lá na igreja Viva Voz, na Assembleia de Deus, o fogo caiu, meu irmão, porque eles não louvam para o homem, eles louvam para Deus. Eles não fazem nada para o homem, mas para Deus. Eu falo para você, meu amado, era rabisco, ao qual ninguém dava nada. É como o salmista Davi, ficava ali cuidando de ovelha, ficava ali sendo desprezado, ninguém dava crédito, era um homem pequeno, era um homem de pequena estatura, mas, meu irmão, para Deus ele era grande. Meu irmão, muitas das vezes, se Davi tivesse criticado ele estar ali cuidando de um rebanho, eu creio que ele não seria rei, eu creio que ele não seria um líder. Deus estava ali, meu irmão, colocando ele para cuidar de ovelha. Sabe para quê? Para treinar ele, meu irmão, para reinar numa geração, para fazer o nome dele ser grande na terra, para fazer o nome dele ser espalhado, porque é assim que Deus faz. O seu nome às vezes, meu irmão, aqui dentro da igreja não pode estar sendo falado, porque a Bíblia diz, meu irmão, lá em Mateus capítulo 13, versículo 57, que não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria ou na sua casa. Às vezes os da sua casa está te apedrejando, às vezes os da sua casa não está olhando bem para você, às vezes os da
sua casa não está te acolhendo, e você vai olhando, meu irmão, às vezes você pode ficar até chateado, mas é provação. Isso é Deus que está permitindo, para lá na frente eles verem que Deus te levantou, que Deus te escolheu, que Deus te capacitou, que Deus te vai fazer, é Deus que vai te honrar. Não creia, meu irmão, em homem. O homem não pode fazer nada. O homem, meu irmão, é falho. Eu vejo aqui, meu irmão, dentro da Bíblia, aqui no versículo 17, em Mateus 10, aqui a palavra dizendo: acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão ao sinédrio e vos açoitarão na sua sinagoga. Sinagoga significa casa do Senhor. É aqui dentro, meu irmão, que eles te apedrejam. Muitas das vezes o mundo não faz nada. É aqui dentro que você recebe pedrada, meu irmão. Eu vou falar tudo aqui esta noite. Eu sei, meu irmão, que você vem aqui em busca de uma palavra. A palavra do Senhor, ela não muda. Eu quero dizer para você, meu amado, se você está sendo apedrejado, olha para frente e segue a Jesus, porque tem muitas das vezes as pessoas dentro da igreja, lá, meu irmão, eu vejo em Filipenses capítulo 3, o versículo 13, o apóstolo Paulo dizendo: eu nunca julgo ter alcançado, mas uma coisa faço, esqueço das coisas que atrás ficaram e eu avanço para as que está diante. Meu irmão, quando eu vejo essa palavra, eu vejo que tem muitas pessoas que pensam que já alcançou. Eu já sou presbítero na igreja, eu já sou o cara, eu já sou isso, eu já... Meu irmão, meu filho, uma credencial não faz um homem de Deus. Muitas das vezes você pode ser um presbítero, mas ali pode ter um membro. Muitas das vezes ele está mais em santidade do que muitos consagrados. Muitas das vezes ele está em busca, ele está pedindo. Sabe, meu irmão, quando eu olho a Bíblia Sagrada, eu vejo, meu irmão, que muitos eram desprezados. Eu lembro do apóstolo Paulo, meu irmão, era pisoteado. O apóstolo Paulo, meu irmão, ele sofreu perseguição. Ele já foi um perseguidor da igreja. Mas quando eu olho a Bíblia, eu vejo ali Jesus mandando Ananias ir até a rua chamada direita. E lá, meu irmão, ungir a visão do apóstolo Paulo, porque ele ficou cego após ter um encontro com Jesus. Aí eu, observando a palavra, eu vejo que Ananias, um profeta velho, antigo: Senhor, eu não vou porque ele faz isso, eu não vou porque ele mata, eu não vou porque ele é perigoso. O ser humano lembra, meu irmão, para ele às vezes o ser humano não pode mudar. Muitas das vezes o ser humano, a pessoa é prostituta, ela continua sempre sendo prostituta. Mas para Deus é diferente. A Bíblia diz em João 8:32: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E quando você, meu irmão, conheceu a palavra, aquilo que te pertencia foi jogado por terra. E hoje, meu irmão, o que está na sua vida é o Espírito Santo de Deus. Hoje o que está na sua vida é a presença do Senhor. E hoje, meu irmão, se você entrou aqui esta noite de cabeça baixa, derrotado, ali no fundo do poço, ele te diz: eu vou te levantar hoje, eu vou te fazer um Jeremias, eu vou te fazer de você igual o apóstolo Paulo. Eu vou te levantar para mostrar para os linguarudos que eu sou Deus, para mostrar para aqueles que são Deus que eu sou Senhor, e que eu, quando eu falo, eu cumpro, e quando eu falo, eu faço, quando eu falo, eu vou fazer. Deus faz, meu irmão. Espera mais um pouquinho. A Bíblia diz, meu irmão, no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6: humilhados debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo ele vos exaltará. Ele vai te exaltar. Lança a sua ansiedade nele, porque ele tem cuidado de vós. E a Bíblia diz: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, nosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, esperando só uma brecha.
Não dá brecha, meu irmão. Não murmura. Não questione porque você ainda não levantou dessa cadeira e não está aqui tendo uma oportunidade. Não reclama porque ainda você ainda louvou na casa do Senhor. Não questione porque às vezes o pastor não te enxerga na igreja. Não questione porque muitas das vezes você louva a Deus e as pessoas falam mal de você. Não questiona. Persevera até o fim. A Bíblia diz, o Senhor diz assim: eis que venho sem demora. Guarda o que tem para que ninguém roube a tua coroa. Eu vejo, meu irmão, que muitas das vezes Satanás ele rodeia do lado do jovem, tentando tirar o jovem da visão. Porque o jovem tem uma mente fértil. O jovem ele quer vencer fácil. O jovem acha que tudo é do jeito dele, não é. O jovem às vezes é desobediente. E a desobediência Deus não agrada. A Bíblia diz, meu irmão, que obedecer é melhor do que sacrificar. A Bíblia diz que a obediência, meu irmão, ela te leva longe. E quando eu olho para a obediência, meu irmão, eu vejo que quando eu me encontrava dentro de uma cadeia, a partir do momento que eu recebi uma Bíblia Sagrada, eu comecei a meditar na palavra. E a palavra falou comigo. É como diz o louvor, eu fiquei viciado na palavra. Eu fiquei cheio da palavra. Correção do seu pastor, não questiona, meu irmão, porque a Bíblia diz que ele vai dar conta da sua alma. É por isso que ele às vezes te puxa a orelha. Tem que ser obediente. A Bíblia diz: obedecei os vossos pastores. Tem que ser obediente, meu irmão. Eu não sei porque Deus está mudando a palavra aqui. Eu preparei uma coisa, mas aqui quem manda é Ele, quem faz é Ele, e quem vai falar que é Ele. Ele está mudando um pouco a mensagem, eu não sei porquê. E eu quero dizer, meu irmão, não seja desobediente. Você está aqui esta noite tendo a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor, tendo a oportunidade de ouvir Deus falar com você. Porque eu acabei de ler aqui que não é eu que falo, mas é o Espírito dele que fala. Então não é eu que estou falando, é a Bíblia que está dizendo para você. Eu vejo, meu irmão, que o homem de Deus e a mulher de Deus, para vencer na vida, ele tem que ser muito humilhado. Ele passa, meu irmão, no funil de Jeová. Esse funil às vezes dói. E muitas das vezes, meu irmão, a luta, ela nos espreme tanto que ela nos deixa angustiado. Ela às vezes pensa, meu irmão, Satanás ali, ele quando vem, ele acha uma brecha, ele começa ali no nosso derredor tentar, meu irmão, tocar. E ele usa de esperteza. Não ignore os ardis de Satanás. Ele sabe o momento de agir, meu irmão. Cuidado com os laços, cuidado com os convites, cuidado, meu irmão, com as coisas que Satanás muitas das vezes oferece. Ele não oferece coisa ruim. Ele sabe o que lhe agrada. Ele sabe o que você, os seus olhos vai cobiçar. Então, meu amado irmão, quando vem um convite, você fala: eu não quero estar repreendido em nome de Jesus, porque hoje eu sou lavado, hoje eu sou remido, hoje eu sou salvo pelo sangue de Jesus. Eu vejo que muitas das vezes o pastor chama a atenção. O jovem acha que o pastor é inimigo dele. O jovem acha que o pastor é contra ele. Não é, meu irmão. Ele já passou por tudo que você está passando agora. Porque tem pessoas que acham que alcançar o ministério de pastor é fácil. Tem muitos que olham: eu quero ser pastor, eu quero ser obreiro, eu quero ser missionário. Falar é fácil, estar na posição é difícil. Falar eu quero é fácil. Eu quero ver na hora que Deus te entregar se você vai estar com o lombo cingido, na hora que vem as porretadas, na hora que vem as pedradas. Eu quero ver se você vai estar estruturado.
que ter estrutura, meu irmão, para aguentar o ministério de Deus. Tem que estar firme na rocha. Porque na hora que você menos espera, aquela pessoa que você nunca pensou que ia se levantar contra a sua vida, te apunhala pelas costas. Puxa o seu tapete. Porque a própria Bíblia diz aqui: e odiado de todos serei por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu olho no livro de Marcos capítulo 6, se eu não me engano, versículo de número 22. Eu olho a Bíblia Sagrada, versículo de número 18. Pois João dizia a Herodes: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. E Herodias o espiava e queria matá-lo, mas não podia, porque Herodes temia João, sabendo que era varão justo e santo, e guardava-o com segurança, e fazia muitas coisas, entendendo-o, e de boa vontade o ouvia. E chegando uma ocasião favorável, em que Herodes, no dia do seu aniversário, dava uma ceia aos seus grandes e tribunos e príncipes da Galileia, entrou a filha da mesma Herodias e dançou e agradou a Herodes e os que estavam com ele à mesa. Disse então o rei à jovem: pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhe dizendo: tudo o que me pedires te darei, até a metade do meu reino. E eu vejo, meu irmão, Herodes, covarde. João Batista era um homem de Deus. Foi um homem que preparou a vida do nosso Senhor. E quando eu vejo, meu irmão, ali, Herodias adulterando com seu cunhado, e ali, através do Espírito Santo de Deus, João Batista aí começa a exortar Herodes. E Herodias não gostou. Por quê? A verdade dói. A verdade, quando vem, meu irmão, ela deixa a gente... Mas a verdade tem que ser falada. Sabe por quê? Que tem muita gente na igreja que quer jogar confete, quer pregar a bênção, vitória, mas a verdade vai ser falada. Ah, eu sou jovem, eu estou chegando agora na igreja, então você já chega aprendendo o que é certo. Já chega aprendendo que o ministério não é brincadeira. O que é chamado não é como você fica brincando lá fora. Não é não, meu irmão. Aqui dentro é outro jeito. Aqui dentro, se você quer ser um eco de Deus na terra, compromisso. Herodes era um rei, mas ali, meu irmão, o profeta João Batista virou para ele: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. E eu vejo ali, meu irmão, que a filha de Herodias começa a dançar na presença de Herodes. E Herodes, meu irmão, começa a ser influenciado. E quando eu vejo, meu irmão, ali que ele promete tudo para a filha de Herodias, se possível até a metade do reino. Aleluia! Eu vejo, meu irmão, olha o que Deus vai falar com você agora. Herodias, em vez de aconselhar sua filha nos caminhos do Senhor, ela mandou cortar a cabeça de João Batista. Pais, instrua seus filhos no caminho do Senhor. E você, jovem, cuidado com quem que você pega conselho. Herodias ali, meu irmão, a sua filha chega perante ela e começa a fazer uma pergunta: o que você acha que eu faço? E a Bíblia diz aqui que Herodias o espiava e queria matá-lo, mas não podia. Mas Satanás, ele sabe o momento de agir. E essa foi a hora que Satanás agiu. E eu vejo ali o profeta João Batista perdendo a sua cabeça. Homem de Deus, pregador da palavra. Então, jovem, eu não estou querendo colocar medo em você. Eu não estou querendo dizer para você largar o seu menino. Não é isso. Eu estou querendo dizer para você, é o tema da campanha: lembra do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venha o dia mau e você vire e fale:
A hora de ter reserva com Deus é agora. Porque quando você criar uma certa idade, você vai poder fazer. Você vai poder, meu irmão, falar com Deus. Senhor, eu fiz isso. Eu andei assim na tua presença. E Ele vai ver, meu irmão. Aí você vai achar contentamento nele. Você vai achar vitória. Você vai ficar, meu irmão, ali tranquilo. Porque você buscou na sua mocidade. Porque você buscou quando era novo. Calma, meu irmão, que eu vou ainda entrar na mensagem. Eu não sei por que eu estou falando isso aqui, mas é Deus que está mandando. Porque tem pessoas que estão precisando de conserto. Tem jovens desobedientes. Tem jovens que não estão obedecendo. E Deus te diz: obedece, meu irmão. Anda certo com Deus. Porque você pode esconder do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, do obreiro, do pastor, da pastora, mas de Deus não esconde. Deus está vendo tudo. Oh, glória a Deus, aleluia. Tem que glorificar, meu irmão. Deus está puxando a orelha da glória. Deus está chamando a atenção da glória. Por que a glória ninguém dá glória? O conserto machuca, a verdade dói. Mas eu vou alegrar o seu coração um pouco. Vou voltar para a palavra. Eu vejo aqui, meu irmão, que ele disse aqui, está falando, meu irmão, que os homens vão perseguir o seu ministério. Sabe por quê? Porque o homem que recebe o ministério de pregar a palavra, de louvar, de fazer algo na igreja, é perseguido. Só que eu quero dizer para você, você está podendo ser, você está sendo perseguido, mas eu quero dizer para você uma coisa, meu irmão. Às vezes você pode estar pensando como o salmista Davi no Salmo 22, versículo de número 6. Mas eu sou verme, e não homem opróbrio dos homens, e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim. Estende os lábios e meneia a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, que o livre, pois nele tem prazer. Olha aqui, meu irmão, o que o salmista Davi diz no versículo 9: mas tu és o que me tiraste do ventre, e o que me preservaste, estando ainda aos seios de minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre. Tu és o meu Deus desde o ventre da minha mãe. Eu olho, meu irmão, a chamada de Moisés. Moisés, quando nasceu, a Bíblia diz, meu irmão, que ali, meu irmão, Faraó mandou as parteiras matar todos os varões, toda criança que nascesse com sexo masculino. E eu vejo que as parteiras obedeceu a voz de Deus, não matou. Sabe por quê? Porque aquele que tem chamada, ele não morre. Aquele que tem chamada, ele não desce a sepultura antes que tudo seja cumprido. E aí eu vejo, meu irmão, que Moisés era preservado. Aí eu quero te dizer a fidelidade de Deus na vida do crente. Ele foi ali guardado pela sua mãe 3 meses. 3 meses ali preservado. E chegou um tempo que sua mãe não poderia mais cuidar dele. Coloca ele dentro de um cesto e coloca dentro do rio, e ele começa a descer, e sua mãe às vezes olhando e falando: foi lá o meu sonho, foi lá o meu sonho de ver meu filho pregar a palavra. Ali eu estou vendo meu filho descendo, e ali acabou a chamada na vida dele. Deus me fez promessa, e meu filho está tomando outro rumo. Deus me fez promessa, e meu filho está preso. Deus me fez promessa, e meu filho não está na posição que eu pensei que ele ia estar. Mas eu quero te dizer, meu irmão, quando Deus quer abençoar, Ele usa ímpio para te abençoar. Eu vejo que quando aquela criança estava descendo, a filha, meu irmão, de Faraó, ela estava ali naquele local, e pega aquela criança, e pega ela para cuidar. E quando eu vejo, meu irmão, esse acontecido, eu observo e vejo, sabe quem que cuidou de Moisés? A sua própria mãe. E mesmo assim ainda sendo salariada. É isso que Deus faz. Quem tem
Deus. Porque o que Deus fez aqui com Moisés é coisa tremenda. O próprio ímpio abençoou Moisés. Olha para você ver, cresceu dentro de um palácio, cresceu em sabedoria, teve roupa boa, teve tudo do bom e do melhor. Sabe por que Deus pôs Moisés lá dentro? No terreno do inimigo? Para ensinar Moisés como que era aquele povo. E você vê em Êxodo 3, ali Deus se manifestando através de uma sarça ardente. E Moisés ali, meu irmão, foi escolhido para libertar o povo de Israel. E quando o povo, meu irmão, foi liberto, eu vejo ali que o povo, meu irmão, eles estavam caminhando direito. No início eles estavam bem, mas foi chegando as dificuldades, foi chegando as provas, eles viraram as costas para o Senhor. Eles queriam tudo bem, fácil. Não é assim, meu irmão. Tem que ser, meu irmão, o caminho do Senhor, ele é estreito. O caminho do Senhor, ele é apertado. Eu quero falar a verdade para você, eu não estou aqui para falar mentira. Você pode dar glória ou não pode. A verdade vai ser falada. Você, meu irmão, tem que ser um adorador. Você tem que ser, meu irmão, um profeta de Deus. Vir nas lutas e na prova, você tem que adorar. Na luta e na prova, você tem que glorificar. Chamar a atenção de você ou não, você tem que dar glória. Porque assim, meu irmão, o povo foi chamado. Tem pessoas que é chamada, mas não abraça o que Deus dá. Tem gente que Deus escolhe, mas ele não tem o discernimento que é Deus que escolheu. Aí vem a primeira luta, vira as costas para Jesus. Vem a primeira prova, ele não quer mais o Senhor. Vem a primeira peleja, ele quer virar as costas, ele quer largar a ferramenta. Mas quando eu vejo, meu irmão, no livro de 2 Reis, capítulo de número 6, eu vejo ali, meu irmão, que Josué não, que Eliseu tinha uma escola de profeta. E a Bíblia diz que se encontravam todos reunidos. E quando ali, meu irmão, eu vejo que ali aqueles jovens chegaram perante Eliseu e começou a falar: Eliseu, a casa que a gente está apertada, a casa que a gente está estreita. Eu quero que a obra cresça, eu quero que a obra expande. Então, Eliseu, vamos lá comigo no Jordão, para apanhar algumas lenhas e ali fazer mais algo para o Senhor. Vamos crescer a casa de Deus, para o nome dele ser glorificado. E observa a Bíblia Sagrada, que aquele homem, meu irmão, saiu com aquele jovem, e aqueles jovens começaram a trabalhar no Jordão, e começou a trabalhar, mas teve um que perdeu sua ferramenta, teve um que perdeu o machado. E quando eu vejo isso, meu irmão, eu vejo que dentro da casa do Senhor tem muitos que tinham ferramenta, tem muitos que tinham toda a palavra, tem muitos que tinham toda a revelação, muitos tinham, meu irmão, os dons de Deus, mas perdeu porque está trabalhando de forma errada, está trabalhando de forma que Deus não está agradando. Meu irmão, eu estou tentando fazer você dar glória, mas eu não posso fazer, porque a glória não vem por força nem por violência, a glória vem por vontade própria. Eu quero dizer a verdade, eu falo a verdade, meu irmão. Posso sair daqui sendo criticado, eu posso descer daqui e as pessoas falam: eu não gostei da mensagem dele, eu não gostei da palavra dele, eu não gostei do que ele falou. Eu não estou nem aí, meu irmão, eu estou aqui para pregar e ser profeta de Deus. É igual meu pastor disse um dia: o que adianta a igreja estar cheia, só 2, 3 está ali, firme na palavra, e o resto está disperso. Meu irmão, Deus quer compromisso, Deus quer homens e mulheres, seja adorador verdadeiro, não seja o Judas Iscariote dentro da igreja, não seja, meu irmão, eu vou falar, não seja um apontador de dedo, não seja um criticador, não seja, meu irmão, caluniador, porque
você está criticando é a obra de Deus. A palavra é dele, a palavra é dele, a palavra é dele. Quem fala é ele, quem opera é ele, quem dá é ele, quem faz maravilha aqui é ele, meu irmão. E quando eu vejo que Deus dá conserto, eu vejo umas carinhas. Não foi essa a palavra que eu esperava. Não foi isso que eu esperava. Eu achei que o irmão ia pregar aquela palavra que eu ia pular, gritar. É, meu irmão, não é pulo e grito que leva a salvação não, hein? Porque salva é isso aqui, ó. Palavra, 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 palavra. Pensa de dela. Abraça a palavra. Abraça a palavra. Jesus estava pregando por uma grande multidão. E até os seus próprios discípulos viraram as costas para ele. E eu vejo Pedro, um homem fiel a Deus. Jesus vira para Pedro e fala: você também não quer ir embora? E Pedro vira: não, Senhor, porque só o Senhor tem a palavra de vida eterna. É só o Senhor. Para onde vem? A palavra de vida eterna é essa, meu irmão. Você sabia o que o salmista Davi diz? A tua vara e o teu cajado me consola. A tua vara e o teu cajado me... A vara é a palavra. Aleluia. Ah, mas eu entrei aqui triste. Eu entrei aqui. Deus usou várias pessoas no louvor, meu irmão, para o bálsamo descer. Mas agora é o momento de Deus falar diferente. Deus, fala mais, papai. Eu vejo que quando Deus está tendo consigo, as pessoas viram as costas. Não gostei da palavra, vamos embora, já é tarde. A hora já está avançada. Ah, gostei, podia estar tendo um louvor ainda. O louvor é bom, meu irmão. O corinho de fogo é bom. Mas nem só de louvor viverá o homem, mas de toda a palavra que será a boca de Deus. Eu sempre falava na igreja, meu irmão, que eu sempre tinha medo de pregar cajado, velho. Eu sempre tinha medo de falar a verdade. Eu sempre tinha medo de virar e falar o que Deus me mandava falar. Eu ficava ali no canto, eu não vou falar, porque senão eles vão levantar contra a minha vida. Eu não vou falar porque eles vão falar que é da carne. Meu irmão, quando Deus te chamar, vem aqui na frente, porque Ele falou para Jeremias: eu vou te levantar para derribar, eu vou te levantar para pegar, eu vou te levantar para edificar. Porque assim, meu irmão, a pessoa que é chamada por Deus, o ministério é perseguido mesmo. Jesus foi o homem mais perseguido na face da terra. Jesus era um homem, meu irmão, que eu estava observando uma vez uma mensagem. Ele procurou vir aqui na terra, procurar amizade, não achou, e teve que vir em forma de homem. E quando ele veio aqui na terra, ele não media esforço, meu irmão. Uma alma para Jesus valia muito e vale muito até hoje. Jesus andava quilômetros e quilômetros para alcançar uma alma perdida. E muitas das vezes você não tem a coragem de evangelizar, não tem a coragem de pregar, não tem a coragem de falar a verdade. Seu irmão vira do seu lado e fala: ah, eu vou ali fumar um, e você, em vez de evangelizar ele, você fica calado. Eu não vou falar porque ele usa droga, eu não vou falar porque ele é traficante. Ele vai me xingar. Que xingue, faz a sua parte. Faz a sua parte. Mas eu não ligo. Eu não ligo se eu não for mais convidado para pregar aqui. Mas eu, a partir do dia que eu falei com Deus: Deus, a partir de hoje eu tenho compromisso com a tua palavra. A partir de hoje que o Senhor me mandar falar, eu vou abrir a boca e vou dar lugar. O Senhor faz o que o Senhor quiser. Porque é assim, meu irmão, não pode reter o que Deus quer, não. O jovem precisa, sabe de quê? É de conserto, é de puxão de orelha mesmo. Porque jovem é soberbo. Porque tem muito jovem que acha que é nariz em pé e que pode. E não pode, não. Eu cheguei agora na igreja, eu sei mais que o pastor.
Eu cheguei agora na igreja e eu mando na igreja. Eu cheguei agora na igreja e eu vou tomar eu que mando. Não é não, rapaz. A humildade, humilhai-vos perante a potente, humilhai-vos debaixo das potentes mãos de Deus. Ô papai, fala mais, Senhor. Humilhai-vos debaixo das potentes mãos de Deus. É debaixo das mãos dele. Tem gente que acha que o lugar mais alto de buscar é aqui em cima, aqui, ó. Mas é nos pés do Senhor, né? Você começa de baixo, mas tem gente que quer começar daqui. Tem gente que já quer chegar na igreja hoje, já vai sentar na cadeira. Eu sou já obreiro na igreja. Não. Para alcançar, meu irmão, o ministério tem que ralar muito o joelho, tem que orar demais, tem que buscar demais. Jovens, eu quero dizer, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Continue nessa posição, porque ele diz assim, ó, o Senhor falou que ele te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, e luz tem que brilhar. Brilhar igual essas lâmpadas brilham aqui é fácil. Todas têm o mesmo brilho. Eu quero ver você brilhar lá fora. Quero ver brilhar lá fora. Olha só para você ver o que a palavra diz. Tem muitas pessoas assim dentro da igreja. Versículo 16. Olha o que Jesus fala. Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sede prudentes como a serpente e simples como a pomba. Quem é ovelha, levante a mão. Quem é lobo? Ninguém levanta. Mas tem. Tem lobo. Ele fica no cantinho, eu sou ovelha. Na hora que você dá um vacilo, ele fala, eu não falei que ia falar errado. Eu não falei que ele ia errar. Eu não falei que a mensagem não ia ser boa. Esses são os lobos da igreja, os apontadores de dedo, os fofoqueiros, o caluniador. Esses são os lobos da ovelha. A ovelha, meu irmão, é tudo que ela quer. Ovelha não rejeita a palavra do pastor. E sabe o que o pastor de ovelha faz com aquela ovelha que é desobediente? Ele vai lá com a vara, paf, e bate. Ele vai batendo. Mas se ela não obedecer, sabe o que ele faz? Ele quebra a patinha dela. Sabe para quê? Colocar ela nas costas. E aonde ele foi, ela tem que ir. Para acostumar com ele. E Deus vai quebrar a pata de muitas pessoas. Deus vai quebrar a pata de muitas pessoas que acham que pode ir lá e ninguém está vendo. Está vendo sim, cuidado onde você está pisando. Cuidado dos lugares que você está indo, cuidado. Meu irmão, a mensagem foi mudada. A mensagem foi para o outro lado. Amém. Cuidado dos lugares que você tem pisado, cuidado das pessoas, cuidado da amizade que você tem tido. Cuidado com as pessoas que você tem procurado conselho. Vê um problema na igreja, fulano. Aí sabe o que ele faz com você? Se eu fosse você, eu ia lá e fazia isso. Cuidado, irmão. Porque a bomba estoura para os lados mais fracos. Eu quero, em nome de Jesus Cristo, irmãos, deixar bem claro para os irmãos. Essa palavra não é para te matar, mas é para te dar vida. Essa palavra não é para te parar, mas é para fazer você andar. Essa palavra não é para você ficar triste, é para te alegrar. Porque Deus não corrige quem é bastardo, mas quem é filho Ele corrige. Se você é filho, você vai sair daqui edificado. Se você é firmado na palavra, você vai estar aqui no próximo culto de jovem. Vai estar na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. Meu irmão, hoje para mim estar pregando a palavra do Senhor
Até hoje, muitas pessoas, muitas das vezes, não acreditam no meu ministério. Muitas das vezes eu sou apedrejado. A minha esposa que está ali, a missionária Jennifer, muito apedrejada. Sabe por que quem é usado por Deus é apedrejado, irmão? Para mim estar aqui hoje, eu tive que passar por muitos lugares que eu não queria passar. Mas a vida te leva a passar por quê? Desobediência. E você que está tendo oportunidade, jovem, de estar ouvindo a Bíblia hoje, a palavra hoje, cuidado para você não sair por aquela porta e Satanás te contaminar. Eu estou vendo o pastor Marcel ali. Oh, eu chorava. Honra e glória para Jesus. Eu sempre, quando eu vi ele a primeira vez na cadeia, meu irmão, eu lembro ali, ele trouxe uma palavra e nós começamos a cadeia inteira a louvar. Começamos a cadeia inteira a louvar o nome do Senhor. Ele saiu de lá chorando. Não é mentira minha, ele sabe disso. E ali eu gostei tanto, meu irmão, de ouvir a Bíblia, a palavra, que eu ficava doido para chegar, meu irmão, nas terça-feira e ver ali de novo. Eu já falei do meu testemunho aqui, meu irmão. Mas o que eu já passei, eu não quero que você passe. Eu não quero que você vá para dentro de uma cadeia. Porque ali, meu irmão, é onde o filho chora e a mãe não vê. É onde ali Satanás te fuzila, te faz você ficar lá no fundo do poço. Cuidado com os caminhos que você tem andado. Cuidado com as companhias, meu irmão. Eu vou tocar na tecla de novo, cuidado. Porque a cadeia não é lugar bom para ninguém. Eu não sei porque eu choro toda vez que eu falo da minha libertação. É porque, meu irmão, é muito gratificante para minha alma. Sabe que hoje eu sou sabe que Deus transformou minha vida. Sabe que Deus tem um propósito na sua vida também. Cuidado, meu irmão, não deixa Satanás agir. Não deixa o diabo te deixar você lá embaixo. A cadeia, meu irmão, tem muitos que querem ir para lá e não sabem o que é, e quando vai quer sair, não sai, fica anos lá dentro, sofrendo, longe da mãe, longe dos filhos, longe da esposa, longe da casa. E ali, meu irmão, é a lei de Muricy, é cada um por si, ali ninguém te ajuda, ali é só o Espírito Santo por você, ali é só Ele que pode te ajudar. Não deixa Satanás agir. Eu não vou estender, meu irmão, porque tem que ter ordem e decência. Mas a palavra foi para o outro lado. Se você, meu irmão, foi corrigido por Deus hoje, glorifica a Deus.